Olá, meus amigos. Mais uma vez sejam bem-vindos a este nosso encontro através da internet, onde nós temos a oportunidade de meditarmos a respeito do Evangelho de Jesus, destas lições tão valorosas que encontramos ali naquele Evangelho, que nos dá a esperança, que faz com que nós busquemos paulatinamente a nossa melhora íntima, a nossa reforma moral, para que nós possamos ser mais felizes, alcançarmos a felicidade relativa neste mundo e consigamos compreender a nossa existência, a nossa atual existência, e darmos força àqueles que necessitam e buscarmos força, fé e esperança para nós mesmos. O Evangelho é um verdadeiro manual do bem viver. É ali que nós encontramos as mensagens de alento, de paz, de esperança e as leis divinas para a nossa compreensão da nossa existência. Hoje vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Os Pobres de Espírito, especificamente dos itens 3 a 6, aquele que se eleva será rebaixado. Nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, temos 3 passagens do Evangelho, 2 de Mateus e uma de Lucas. A primeira passagem do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, é referente ao capítulo 18, versículos 1 a 5. Começa assim: Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, como eu disse. Ora, o que a criança representa para nós? A criança representa para nós a ingenuidade, o recomeço, a credulidade. A criança ela é verdadeira. E ela reconhece seus limites. Embora saibamos que somos espíritos imortais, que reencarnamos diversas vezes e que trazemos certos traços de personalidade, enfim, a criança ela vem para o mundo como uma página em branco a ser escrita. E através dos exemplos que ela recebe, das orientações, do que ela capta no mundo, ela vai formando o seu caráter, ela vai crescendo. Nós sabemos que o exemplo cala muito mais fundo do que as nossas retóricas, do que as nossas falas. Porque se nós falamos para uma criança, não faça isso porque não é legal, não pode, e agimos totalmente de forma contrária àquele nosso discurso, é a nossa ação, são as nossas ações que ela vai registrar. A criança, ela não nasce preconceituosa, ela não faz discriminação de um ou de outro. Ela reconhece os seus limites, busca ajuda nos adultos quando ela precisa. Ela é humilde. É essa humildade que Jesus pede para que nós tenhamos, que nós reconheçamos diante do mundo como crianças e não agimos como se tudo já soubéssemos, não nos destaquemos. Quando você tem humildade, você permite sentir-se mais integrado, não se sente superior aos demais, porque reconhece no irmão um ser como a si mesmo em busca da evolução. Se submete às leis divinas, porque reconhece o amor e a justiça divina. E assim, dessa maneira, quando nós nos reconhecemos como irmãos, quando há essa fraternidade, nós nos sentimos mais próximos e conseguimos compreender as leis divinas de uma forma mais plena e incondicional. Essa humildade, essa simplicidade que nós que temos que buscar, a gente já teve muitos exemplos aqui na Terra.
Vamos falar, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Aquela figura que, se nós olharmos para ela, nada tem diante do mundo, aos olhos do mundo, de esplendorosa, de uma figura forte. Até mesmo parecia uma figura frágil aos nossos olhos. Mas a força moral, a força espiritual, o amor daquela criatura, né, cala muito mais fundo em nossos corações do que aquela figura. Mahatma Gandhi, Chico, exemplos magníficos que nós tivemos aqui na Terra, do amor e da humildade acima de tudo. Lembre-se da figura de Chico, simples, humilde. Né? Vamos buscar, então, compreender que acima dos valores da nossa moral equivocada, dos nossos conceitos equivocados humanos, em que a parte externa, exterior, nós levamos mais em consideração do que o interior, do que os valores morais, então busquemos reconhecer que este comportamento ele é equivocado. E sejamos mais parecidos com essas crianças que Jesus nos fala. Nos colocarmos numa situação de mais humildade. Dando sequência, no segundo trecho do Evangelho de Mateus, que compreende o capítulo 22, versículos 20 a 28, temos o seguinte. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, não sabeis o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Jesus lhes replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os perto de si, lhes disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que as grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção a muitos. Sabemos que o Mestre tinha essa condição de humildade, e que ele servia a todos aqueles, a tantos quantos que o buscavam a sua palavra. Ele não se colocava numa posição de destaque, muito pelo contrário. Não é? E ele fala aqui, dando mais um exemplo de humildade a estes 2 filhos da mãe, esses 2 filhos de Zebedeu, que não cabia a ele conceder aos meninos, aos filhos de Zebedeu, que ficasse um ao seu lado e outro ao outro lado, mas sim a Deus. Né? Mais uma vez, se reconhecendo como alguém que está sujeito às leis divinas, ao amor, ao Pai divino, né? Às suas leis divinas. E assim também nós temos que ser. Temos que reconhecer que ainda temos muito que aprender. A nossa arrogância, a nossa condição, muitas vezes, de querer nos colocar em destaque aqui na Terra, é muito equivocada. Tudo aquilo que nós buscamos aqui na Terra, de material, aquilo que salta aos olhos da maioria, né? A condição social, enfim, os bens materiais, os títulos, nós sabemos que tudo isso é transitório e que nada disso no plano espiritual será levado em conta. Temos muitos exemplos de criaturas que aqui na Terra tinham a condição de príncipes, tinham a condição de destaque com seus títulos, e que muitas vezes até aqueles que os serviam, seus serviçais, sofriam os maus tratos, o desprezo, enfim, toda sorte de maus tratos. E quando essas criaturas com seus títulos terrenos despertaram no plano espiritual, foi a triste realidade que os receberam, onde os seus servos, muitas vezes, aqueles que ele humilhava, aqueles que eles não valorizavam,
tinha uma condição espiritual muito mais privilegiada do que aquele que tinha o título de príncipe, de conde, de rei, que ao despertar do outro lado, percebeu a sua miserabilidade diante dos valores do espírito, diante daqueles patrimônios espirituais, que são os patrimônios que a terra não corrói, os bandidos não levam, não roubam de nós. Esses são os verdadeiros valores que nós temos que buscar, os valores morais, reconhecer as leis divinas e trabalhar nossos espíritos para que possamos compreender e respeitar essas leis. Buscarmos aqui na Terra o necessário para a nossa existência material. Lógico, não precisamos nos desligar de tudo que é material, não reconhecer as nossas necessidades materiais físicas. Temos que buscar o nosso sustento e o nosso conforto, tanto quanto é possível, até contribuindo com a lei do progresso. Mas, mais uma vez, que não sejamos escravos, servos desses patrimônios materiais, de tudo que isso representa aqui na Terra, pois quando despertarmos do outro lado, veremos que esse tesouro que buscamos amealhar ficou para trás e muitas vezes deixamos os nossos verdadeiros tesouros, nossa evolução moral, em segundo plano. Agora, no final do Evangelho, temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11, que diz o seguinte: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Mais uma vez está em São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Mais uma vez, Jesus aqui nos coloca um exemplo da humildade, para que nós não passemos por situações como essa. Quantas vezes nós não nos julgamos merecedores de um certo destaque, de uma posição, e somos obrigados mais tarde a reconhecermos, envergonhadamente, que não temos direito àquela posição. Às vezes dentro de casa, no nosso próprio trabalho, quando achamos que temos mais mérito que de repente um companheiro tem, e achamos que temos que tomar aquela posição que não temos direito. Pior ainda, quando nós vemos as situações em que outros acabam tomando atitudes para prejudicar determinadas pessoas, para assumir a posição do outro de destaque. É muito complicado isso, porque além de não nos colocarmos na posição de pessoas mais humildes, temos uma atitude egoísta, uma atitude equivocada como essa. Então lembremos que é necessário diante do nosso mundo, da nossa vida, que tenhamos uma posição de humildade, de reconhecer nossas limitações, reconhecermos a nossa falibilidade, a nossa fragilidade. E não fazermos com que os outros, não identificarmos no outro uma condição de inferioridade. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos aqui no planeta Terra em busca da nossa evolução, passando pelas mais diversas experiências, uns com uma condição mais confortável materialmente e outros nem tanto. E que nós busquemos auxiliar, tanto quanto for possível, aqueles que necessitam. Através da prática da caridade, através do auxílio desses nossos irmãos, nós contribuímos não só com o desenvolvimento de qualidades morais, nossa evolução espiritual, mas contribuímos com a elevação desses nossos companheiros e do nosso planeta, para que nós possamos finalmente transformarmos este planeta de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem, onde as boas ações prevaleçam
sobre as más ações, sobre as más inclinações. Nós temos o anseio, nós buscamos com muita ansiedade um mundo melhor. Então nós temos que fazer, como Gandhi dizia, que nós sejamos a transformação que buscamos no mundo. A partir das nossas ações, a partir dos nossos atos, nós vamos auxiliando, somos co-criadores da divindade. Então nós busquemos este caminho, o caminho do equilíbrio, o caminho da humildade, e temos esperança de modificarmos, não só nós, mas modificarmos o mundo. Que a paz do Mestre possa estar com todos vocês neste momento e sempre. Busquemos então a paz, a tranquilidade ao longo do final de semana. Um abraço a todos. Boa noite.